Napoleon Hill escreveu Mais Esperto que o Diabo, em 1938, pouco depois de lançar seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece. Naquela época, ele já era reconhecido por estudar durante mais de 20 anos a mente de pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele entrevistou empresários, inventores, líderes e milionários para descobrir o que realmente diferenciava aqueles que prosperavam daqueles que apenas sobreviviam. No entanto, ao escrever esta obra, Hill decidiu ir além das fórmulas tradicionais de sucesso. Ele resolveu explorar um tema mais profundo e mais delicado: as forças invisíveis que impedem as pessoas de crescer. O livro foi considerado ousado demais para a época. A família de Hill temeu que a linguagem simbólica, especialmente o uso da figura do diabo, pudesse gerar críticas e incompreensões. Por isso, o manuscrito permaneceu guardado por décadas, só vindo a público muito tempo depois. Mas o diabo, ao qual Hill se refere, não é uma entidade religiosa literal. Ele representa o conjunto de pensamentos negativos, medos, dúvidas, influências sociais e hábitos mentais que aprisionam o ser humano. Hill constrói a narrativa como se estivesse realizando uma entrevista direta com essa entidade simbólica, forçando-a a revelar seus métodos de controle sobre a humanidade. Essa conversa fictícia se transforma numa poderosa metáfora sobre a mente humana. Ao longo do diálogo, o diabo se mostra arrogante e confiante, afirmando controlar a grande maioria das pessoas sem que elas sequer percebam. A primeira grande revelação é o conceito de deriva. Segundo o diabo, a maioria das pessoas vive à deriva, ou seja, sem direção definida. Elas não têm um propósito claro, não estabelecem metas conscientes e não exercitam o pensamento independente. Vivem reagindo às circunstâncias, às notícias, às opiniões alheias e às pressões do ambiente. Trabalham em empregos que não gostam, mantêm hábitos que não as fortalecem e seguem rotinas que não as aproximam de seus sonhos. A vida passa, mas elas não escolhem o rumo, apenas deixam-se levar. Para o diabo, a deriva é a condição perfeita para o controle. Uma mente sem direção é como um barco sem leme. Qualquer corrente a conduz. Quando a pessoa não decide seus pensamentos, o ambiente decide por ela. E o ambiente é repleto de medo, insegurança e limitações. O medo, aliás, é a ferramenta mais poderosa de dominação. O diabo revela que utiliza 6 medos básicos para paralisar a humanidade. O medo da pobreza é um dos mais fortes. Ele impede que a pessoa arrisque, invista em si mesma ou tente algo novo. O medo da crítica é igualmente destrutivo, pois faz com que as pessoas vivam buscando aprovação, moldando seus sonhos ao que os outros consideram aceitável. O medo da doença gera preocupação constante e enfraquece a mente. O medo de perder o amor de alguém cria dependência emocional. O medo da velhice limita planos e faz com que muitos desistam antes de tentar. E o medo da morte cria uma ansiedade silenciosa que consome energia mental. Esses medos não apenas assustam, eles geram dúvida. E a dúvida é o veneno da ação. Quando a pessoa duvida de si mesma, ela adia decisões, evita oportunidades e se convence de que não é capaz. Aos poucos, passa a aceitar menos da vida do que poderia ter. Hill pergunta então como esse processo de controle começa. O diabo responde que a dominação da mente humana é um trabalho de longo prazo, iniciado ainda na infância. Crianças, segundo ele, são ensinadas a obedecer sem questionar, a ter medo de errar e a buscar aprovação constante. Muitas vezes são desencorajadas a pensar de forma independente. O sistema educacional tradicional, focado em memorização, raramente ensina a refletir, criar ou liderar. A sociedade valoriza a conformidade, não a originalidade. Com o tempo, essas crianças se tornam adultos inseguros, que preferem a segurança da rotina ao risco do crescimento. Elas aprendem a evitar críticas, a seguir padrões e a se encaixar em expectativas alheias. Essa mentalidade moldada pelo medo se torna terreno fértil para a deriva. Mas Hill não se limita a mostrar o problema. Ele também quer descobrir quem escapa desse controle. O diabo admite com relutância que não consegue dominar pessoas que desenvolvem certas qualidades mentais. A principal delas é ter um propósito definido na vida. Quando alguém sabe claramente o que quer, sua mente ganha foco e direção. Decisões se tornam mais fáceis, distrações perdem força e o medo diminui.
Outra característica é o pensamento independente. Pessoas que questionam, analisam e refletem não aceitam qualquer ideia que lhes seja imposta. Elas filtram informações e escolhem conscientemente no que acreditar. A autodisciplina também é fundamental. Controlar impulsos, administrar o tempo e manter hábitos positivos fortalece a mente e enfraquece a influência externa. O equilíbrio emocional é outro fator decisivo. Quem se deixa dominar por raiva, inveja ou ansiedade perde clareza mental. Já quem aprende a observar as emoções sem se deixar controlar por elas, desenvolve força interior. Essas pessoas se tornam difíceis de manipular porque não reagem automaticamente aos estímulos do ambiente. O diabo também descreve as prisões invisíveis que mantêm as pessoas presas sem que percebam. Não são grades físicas, mas hábitos e padrões mentais, rotinas sem propósito, entretenimento em excesso, preocupação constante e procrastinação constante drenam energia e foco. A pessoa se ocupa tanto sobrevivendo ao dia a dia que não sobra espaço para construir o futuro. A grande virada do livro ocorre quando Hill percebe que o diabo só tem poder quando a pessoa entrega esse poder. Ele não pode obrigar ninguém a pensar de determinada maneira. Seu domínio existe apenas quando a pessoa não assume responsabilidade pela própria mente. Quando alguém decide escolher seus pensamentos, definir seus objetivos e agir apesar do medo, o controle externo perde força. Hill então apresenta o caminho para se tornar mais esperto que o diabo. Esse caminho começa com a definição clara de um propósito. Um objetivo forte organiza a mente e cria direção. Em seguida vem o desenvolvimento do pensamento independente, que impede a manipulação. A autodisciplina fortalece a capacidade de agir de forma consistente, mesmo quando não há motivação momentânea. A educação contínua amplia a visão de mundo e aumenta a confiança. E assumir responsabilidade total pela própria vida elimina a postura de vítima. O livro também conecta esses princípios ao sucesso financeiro. Hill afirma que a riqueza começa na mentalidade. Quem vive dominado pelo medo evita oportunidades e permanece na zona de conforto. Já quem controla a própria mente enxerga possibilidades onde outros veem obstáculos. A liberdade financeira é, portanto, consequência de uma mente livre. No fim, Hill deixa claro que o diabo é apenas um símbolo para tudo o que rouba o controle da mente humana: medo, dúvida, influência negativa e falta de propósito. Ser mais esperto que o diabo significa assumir o comando da própria mente, escolher pensamentos construtivos e agir com direção. Significa não viver no piloto automático, mas de forma consciente. A mensagem final é simples, mas profunda. O maior poder que uma pessoa possui é a capacidade de escolher seus pensamentos. E quem escolhe seus pensamentos, escolhe seu destino.